Como vai, povo de Deus? Nós vamos meditar agora no texto que está registrado em Gênesis, capítulo 37, dos versos 18 aos versos 28. José é mandado para poder colher notícias dos seus irmãos que estão no deserto pastoreando as suas ovelhas. Contudo, esses esperam a ele com uma emboscada. Vamos ver o que está escrito. De longe o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora e matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e giremos. Um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não te tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis o seu sangue. Lançai-o na cisterna que está no deserto, não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Mas logo que chegou José, seus irmãos o despiram da túnica talar de mangas compridas que trazia, e trazendo-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José para o Egito. Meus irmãos, nós podemos aprender com esse texto três grandes lições para a nossa vida. A primeira delas nós aprendemos com Rúben. Rúben, ele tenta livrar José dos seus irmãos. Na realidade, ele estava o tempo todo com seus irmãos, ele participava dessas conversas e também comungava desse ódio que seus irmãos tinham por José. Contudo, ele era o primogênito e ele tinha de liderar os seus irmãos, era dele a responsabilidade de liderar os seus irmãos na ausência do seu pai. Rúben, ele tenta dar um jeitinho na situação. Ele não enfrenta os seus irmãos de frente, nem debela a sua vontade de tirar a vida dos seus irmãos. Mas, na realidade, ele usa de um estratagema, ele usa de um artifício para poder livrar José da mão dos seus irmãos. Nós aprendemos com essa situação, meus irmãos, é que não dá para conviver com o pecado. Não dá para poder pecar pela metade. O que Rubens está tentando fazer aqui é isso. Ele está tentando pecar pela metade. Ele está tentando conviver com o pecado. Ele está querendo ter ficar bem com seus irmãos, mas também ficar bem com seu pai. Na realidade, ele não estava preocupado com José, nem com a justiça. Ele estava preocupado com as consequências dos atos dos seus irmãos. Mais tarde, quando você termina de ler o texto, você vai observar que Rúben chega lá na cisterna, quando ele não vê o irmão, não vê José, ele rasga suas vestes, e a primeira preocupação dele é: o que eu vou dizer para o meu pai? Então, nós aprendemos, não dá para conviver com o pecado, não dá para poder dar um jeitinho, não dá para poder ser metade crente e metade do mundo. Não dá para poder participar da roda dos escarnecedores e também pertencer à congregação do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos aqui é uma lição bastante interessante. Nós vemos bem claro uma doutrina que nós conhecemos como a da graça comum. O que é isso? A graça comum é a bênção que o Senhor derrama sobre todos, sobre justos e injustos. É como o sol que nasce todo dia sobre justos e injustos, sobre a chuva que cai e abençoa a plantação de justos e injustos. Na realidade, o Senhor está sempre a abençoar a terra.
mas de uma maneira geral, a graça comum é também, segundo a Confissão de Fé de Westminster, ela é também um instrumento da providência de Deus para restringir o mal. Ela impede que o homem seja tão mau quanto ele pode ser. Nós vemos aqui que os irmãos de José queriam matá-lo, queriam exterminá-lo, queriam acabar com a sua vida. Mas a graça comum do Senhor manifesta ali, restringiu esse mal. Impediu que, através de Rúben, que eles tirassem a vida do seu irmão. Nós também podemos ver que é exatamente esse instrumento da providência do Senhor que impede hoje o homem de ser tão ruim, tão mau quanto ele pode ser. Nós entendemos que, ainda que o homem seja pecador, esteja fora da vontade de Deus, ele ainda está sujeito à providência, ele ainda está sujeito à graça do Senhor. Nada foge do controle de Deus. A terceira lição que nós podemos aprender aqui diz respeito à túnica talar. Ela de novo. Quando José chega perto dos seus irmãos, ele estava portando exatamente a túnica talar, de mangas compridas. José sabia que essa era o gatilho do ódio dos seus irmãos, era o símbolo do ódio dos seus irmãos por ele. Nós vimos na última meditação que quando o seu pai Jacó dá essa túnica aos seus irmãos, para José, os seus irmãos se acendem em sua revolta, em seu ciúme. O que é a lição que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender aqui que onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Nós devemos ser bastante atentos, meus irmãos, onde a gente coloca o nosso tesouro. Por vezes, nós tomamos ídolos para nós. Nós tomamos coisas, tomamos pessoas. Às vezes, o ídolo de uma pessoa pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro. E ali também estará o nosso coração. José, o seu coração estava naquela túnica. Era um ídolo para ele. Assim como para Jacó, José era um ídolo. E o Senhor não tolera a idolatria. Ele mesmo diz: não terão outros deuses diante de mim. Ele não divide a glória dele com ninguém. E às vezes nós tendemos muito a fazer essas coisas. Nós tomamos ídolos para nós. Nós temos que ser diligentes. Você deve ser diligente em observar o seu coração e saber que ele pertence somente ao Senhor. O Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. Não podemos nos dedicar, nos devotar a outro que não seja ao Senhor. Que nós cresçamos com essas lições e que possamos, na vida de José, aprender lições preciosas para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e em breve nós voltamos com mais lições acerca da vida de José.